Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Carol Azevedo e o vídeo que eu trago hoje para vocês é 5 motivos para ler Uma Porção de Centeio, da Agatha Christie. Isso mesmo, faz um tempão que eu não trago um livro aqui da Rainha do Crime e eu sou apaixonada nos livros dela, então eu falei assim, vou trazer uma coisa mais diferenciada aqui pro pessoal. Bom, mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir, comentar e compartilhar. E também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui embaixo e também na descrição. Caso vocês queiram adquirir esse livro, eu também vou deixar o link aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos começar. No desse vídeo eu vou tentar convencer você que está me assistindo aí a ler esse livro aqui, Uma Porção de Centeio, da Agatha Christie. Bom, e o primeiro motivo que eu separei aqui para vocês é que um rico empresário ele vai ter uma morte muito suspeita e muito repentina. Então a gente já fica logo de cara assim, e esse é o início do nosso livro, Uma Porção de Centeio. Bom, a história já se inicia descrevendo o ambiente de trabalho, uma empresa comandada pelo Rex, eu acho que é Fortescue, eu acho que assim se pronuncia, eu não sei exatamente. Ele está no seu dia cotidiano de trabalho, normalmente ali, como sempre acontece, e a sua secretária traz uma xícara de chá para ele, como ele toma sempre, então é a rotina comum do senhor Fortescue. Com essa xícara de chá ele começa a passar muito mal, tipo, instantaneamente, e a secretária fica desesperada e tudo mais, e ele é socorrido e é levado para o hospital, só que ele acaba falecendo no hospital. Esse é o contexto do início do nosso livro, então logo de cara a gente já tem a morte de um personagem já é assassinado. Bom, todos do escritório ficam muito assustados com o falecimento do patrão, porque foi uma coisa muito repentina e eles tava todo mundo ali só seguindo a sua rotina. Então o pessoal do escritório entra em desespero, principalmente a secretária que levou a xícara de chá para ele, que preparou o chá. Ela começa a ficar muito desesperada, principalmente quando a polícia chega lá para investigar esse caso e tudo mais. Bom, o segundo motivo para você ler esse livro é porque a vítima foi suspeita de envenenamento. Então a partir daí a gente já começa uma visão diferente da história, né? A vítima foi envenenada e a gente já começa a pensar quem pode ter envenenado esse empresário. Levanta essa hipótese do Fortescue ter sido envenenado, é o médico que examina ele quando ele é levado para o hospital. Então ele já suspeita que ele possa ter morrido de envenenamento, porém logo depois a autópsia realmente confirma que foi envenenamento. A partir daí a polícia já fica mais assim de olho nas pessoas que possam ter vindo a cometer esse crime. E daí tem um detalhe que é muito importante para o rumo dessa história, porque até então a polícia estava desconfiando que quem poderia ter envenenado o Fortescue era alguém do seu escritório, só que o veneno que deram para ele não era um veneno que matasse de imediato, ou seja, ele ingeriu esse veneno um pouco antes, e daí começam as suspeitas na família do Fortescue. Então os seus suspeitos imediatamente já mudam, as pessoas que o detetive suspeitava de início já não são as mesmas, porque o contexto totalmente muda na história. Então, ele já começa a desconfiar da família do Fortescue, da esposa, dos empregados que trabalham na casa, dos filhos, das noras e também da filha dele. Então, todos que moram com ele são possíveis suspeitos de ter cometido esse assassinato. E como eu já havia mencionado, quem vai estar de frente com esse caso vai ser o inspetor Nelly, então ele que vai comandar as investigações e vai descobrir exatamente quem matou Fortescue. O inspetor Nelly ele começa a investigar a família do Fortescue e ele resolve ir para a casa dele, que é o chalé do Teixo. Bom, e assim que ele chega lá e só fica observando um pouquinho, ele já percebe logo de cara que essa família esconde muitos segredos. Então, qualquer pessoa que esteja ali pode ter sido o assassino do Sr. Fortescue. Um terceiro motivo para você ler esse livro é que 2 dos suspeitos de ter assassinado o Fortescue acabam também sendo assassinados. Então, a partir daí, eu já comecei a entrar em surto, porque pessoas que eu já estava começando a suspeitar também são assassinadas. Então, eu fico assim em estado de choque, porque eu nunca tinha lido um livro da Agatha até então, que já tinha 3 personagens assassinados numa mesma história. Então eu fiquei assim em surto real, eu falei assim, meu Deus do céu. As primeiras pessoas que o inspetor Nelly suspeitam acabam também sendo vítimas de assassinato. Então, a partir daí, o rumo da investigação muda totalmente. Gente como leitor, que já estava criando assim, uns suspeitos, possíveis assassinos, essas pessoas já não estão mais na nossa lista. O quarto motivo para você ler esse livro é que esse livro aqui é uma história de Miss Marple. Bom, aqui nesse livro ela não é a protagonista principal, ela é como se fosse uma segunda protagonista,
Mas mesmo assim ela não deixa de ter o seu destaque nesse livro, porque a contribuição dela para resolver esse caso é muito importante. Então, se você gosta da Miss Marple, assim como eu recomendo muito esse livro. Ela é inserida na história de uma maneira muito interessante. Bom, ela conhecia uma das vítimas que foram assassinadas pelo fato de ela mesma ter treinado essa pessoa. Então, ela viu que essa pessoa foi assassinada. Então, ela resolve ir pro Chalé dos Teixos para ajudar nessa investigação no que puder, porque ela era a única pessoa que conhecia a vida dessa garota. Então, ela acha que essa contribuição seria de grande ajuda. E realmente é, né, gente? Como sempre, a Miss Marple, ela sempre faz um trabalho perfeito. A partir desse momento, a Miss Marple, ela já auxilia totalmente na investigação, ela consegue a confiança do Spertonelli, então ele dá total credibilidade para ela, para ajudar nesse caso. E a perspectiva da Miss Marple, as coisas que ela vê, e as pessoas sempre têm essa mania de desabafar muito com ela. Então, nisso que as pessoas desabafam muito com ela, ela acaba descobrindo muitas coisas e ligando muitos pontos. Então, isso que eu acho muito interessante nela. Ela tá ali e as pessoas sempre veem ela como uma figura acolhedora, como uma pessoa que é uma boa ouvinte. Ela acaba, às vezes, resolvendo muitos casos, ajudando a resolver muitos casos, pela essa percepção dela, por esse fato. Então, eu acho isso muito interessante nessa personagem, é por isso que eu gosto demais da Miss Marple. E o último motivo para você ler esse livro é que os assassinatos eles não aconteciam por um acaso, como todo mundo já estava imaginando, como o inspetor Nelly imaginava. Eles aconteciam simplesmente porque eles estavam seguindo uma cantiga infantil. Isso mesmo, e daí você é pego de surpresa totalmente. Teve detalhes nos assassinatos, como no do Fortescue, que no bolso do paletó dele deixaram um pouquinho de centeio. Então, isso despertou a curiosidade da polícia, principalmente do Spertonelli, só que até então ele não tinha entendido. E quem dá essa luz, assim, no caso, que percebe essa associação com os assassinatos com essa cantiga infantil, é a Miss Marple. Então, ela acaba descobrindo isso, essa associação, e que ajuda muito a polícia a desvendar realmente quem é o assassino da vez. Vou mentir pra vocês que eu não consegui desvendar quem era o assassino dessa história. A minha suspeita estava errada, mas acontece, né? Nem sempre a gente vai acertar. E a Agatha, nesse livro, ela... Pelo menos eu me senti tapeada, não vou mentir pra vocês não. Porque o jeito que essa mulher escreve, ela consegue fazer com que as coisas que a gente acha que tá certo, não tá certo, sabe? É essa sensação que eu tenho às vezes quando estou lendo o livro dela. E eu gosto disso porque eu me sinto desafiada a realmente descobrir quem de fato é o assassino. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero de verdade que eu tenha conseguido convencer vocês a ler Uma Porção de Centeio. É um livro muito bom, é um livro muito fluido, ele flui muito rápido, como a maioria dos livros da Agatha, e é um livro que eu recomendo demais da conta. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.